Kiev, Moscou, Rússia, crise, energia, gás. Essas palavras têm tomado conta dos noticiários dos últimos dias. Palavras estranhas até ontem, anteontem, talvez até a semana passada. Você já sacou isso? Entendeu? Não? Eu sou Érico Gléria e o Ponto Cego já está no ar. No portal do G1, acabei de acessar agora, Ucrânia diz que conflitos com Rússia pela Crimeia entrou em fase militar. Muito se tem ouvido falar, mas a gente não sabe exatamente do que tem levado, o que tem motivado essa crise, né? Eu gostaria de ouvir de alguns dos meus convidados aqui quais são as razões históricas desse conflito. Em novembro de 2013, Viktor Yanukovych recusou o convite da União Europeia para entrar no grupo. Surgiu em plena Praça da Independência em Kiev uma série de manifestações onde teve diversas mortes e que resultou em fevereiro deste ano na queda de poder do então presidente. Tudo por conta da União Europeia. Exato. Seu substituto, Alexander, apoiou o bloco europeu criando diversos protestos na Crimeia e a sua petição para a volta da reanexação à Rússia. É importante ressaltar a ligação histórica entre Ucrânia e Rússia. A Crimeia era da Rússia até recentemente. A Ucrânia também, todas faziam parte da União Soviética. Foi quando o presidente Nikita Khrushchev, que era de descendência ucraniana, ele cedeu a Crimeia para a Ucrânia com a esperança de que essa União Soviética durasse eternamente. E por isso que na Crimeia atualmente a maioria ainda é ou russo ou de grande descendência russa. E esse Nikita faz de livre e espontânea vontade? Ele doa o território assim? Então, além de ter descendência ucraniana, historiadores dizem que nessa época ele estava ligeiramente alcoolizado. Por isso ele tomou essa decisão. Quer dizer, o cara tomou todas e resolveu sair distribuindo um pedaço de terra. Pelo visto é isso que aconteceu. Mas uma coisa que eu gostaria de entender, eu não sei se já ficou claro para você que está assistindo o nosso programa, que está prestigiando aqui nossa conversa entre amigos, como que a pequena Kiev consegue tenta entrar num conflito visivelmente perdido com a gigantesca Rússia? Quem poderia responder isso pra gente? Então, Gabriel, por favor. É que o seguinte, tem essa ligação com a Rússia, então os mais velhos não conseguem se enxergar distante da Rússia e pró-União Europeia. Mas isso acontece em toda a região ucraniana? Sim. Ou só em determinados pontos? O oeste é pró-União Europeia e o leste, que é mais perto da Rússia, é pró-Rússia. Correto. Então nós temos uma ruptura ali, metade pró-União Europeia e metade pró-Rússia. Sim, os mais jovens que estão presentes nessas manifestações, que são os mais engajados nessa revolução, eles são pró-União Europeia e eles não admitem ter parte do seu território anexado à Rússia novamente. E especificamente na região da Crimeia é a mesma coisa? Divide de 50-50? Não, porque como a anexação da Crimeia é muito recente à Ucrânia, a grande maioria da região ainda é russa. Certo. Alguns outros convidados querem fazer alguma participação? Pois não, Valéria? Eu ia ressaltar isso que o Gabriel falou, que 80% praticamente da Crimeia é russa e os outros 20% apenas é ucraniano. Então, todo o lado ocidente quer a União Europeia e o Oriente não. E nessa questão, todo esse processo que teve das manifestações foi o lado pró-Europa que queria que fosse a deposição do Viktor. Exato. A deposição do Viktor foi por causa disso. Porque ele apoiava a Rússia e os manifestantes do Ocidente, que era pró-União Europeia, não gostaram e queriam que por outros benefícios que a Ucrânia fosse para a União Europeia. Bacana. Mas um outro fato muito interessante que a gente tem aí é a participação, por exemplo, e a entrada não só da União Europeia nisso, mas dos Estados Unidos e esse grande bloco econômico. Como que a gente poderia explicar ou tentar explicar essa intervenção dos Estados Unidos e da União Europeia numa crise, ou não chamemos de crise ainda, né, porque é muito cedo, mas numa disputa entre vizinhos? Essa questão da participação dos Estados Unidos é muito interessante, porque ela passa por um crivo histórico geográfico. Ou seja, a gente tem que voltar um pouquinho no período da Guerra Fria, que é quando os Estados Unidos
É meio que um paradoxo. Eles se acham tão poderosos, mas nesse caso eles estão com medo de que a Rússia anexe tantos territórios à sua volta que volte a ser a poderosa União Soviética, que fez a grande disputa com eles durante a Guerra Fria. Então, a participação dos Estados Unidos, com apoio militar, e inclusive bloqueando a Rússia, fazendo um bloqueio econômico, ainda que precoce, é muito interessante para essa questão do medo que eles sentem da Rússia anexar vários territórios em torno dela e se tornar tão forte a ponto de contaminar todos os países do leste europeu. Mas na sua análise, Bruno, você acha que isso é possível? Que é possível uma nova União Soviética possa surgir desses novos acordos entre países menores aliados à Rússia? Eu acho muito difícil, porque hoje a gente vive num mundo com multipotências, ou seja, a gente tem ali a União Europeia também muito forte e muito perto fisicamente, geologicamente, da Rússia e da Ucrânia. Então acho que essa questão de anexar vários territórios ela é inviável para a Rússia. Agora, uma ponto interessante também é a Rússia ela está querendo impor sanções aos Estados Unidos por eles fazerem esse excessivo apoio militar à Ucrânia. Então, o presidente Obama impôs algumas sanções à Rússia, ao presidente Putin, e uma delas é tirar o passaporte de alguns inimigos, de alguns amigos muito próximos de Putin. Mas a questão é, essas sanções dos Estados Unidos não estão atingindo nada a Rússia. Putin não está preocupado, não tá tranquilo por enquanto. É importante ressaltar isso que o Gui falou, porque a Rússia ela está disposta a brigar pela Ucrânia, porque ela não vai deixar uma dos seus maiores parceiros comerciais se aliar ao Ocidente. A saída por mar da Rússia é pela Crimeia, é pelaquela região da Ucrânia, e a Ucrânia é como se fosse filha da Rússia. Ela não consegue se desvincular da Rússia. Ela ainda depende muito, e a Rússia é a maior parceira comercial da Ucrânia. Outro dia houve uma grande divulgação de um telefonema realizado entre Moscou e Washington. Vocês acreditam que isso é uma possibilidade de trégua, de uma bandeira branca entre essas duas grandes potências? Não acredito, porque os Estados Unidos ele tá intervindo nesse conflito só para afrontar os Estados Unidos, como o próprio Bruno ressaltou. A Rússia, como o próprio Bruno ressaltou, por uma questão histórica. E um fator determinante, eu acredito que seja o Edward Snowden, porque ele revelou os segredos norte-americanos. Com isso, ele fugiu para a Rússia e a Rússia não o expulsou. Ele ficou lá. Muito pelo contrário, ela acolhe, né? Sim, que foi uma afronta direta aos Estados Unidos. Então, eu não acho que tenha sido uma questão de trégua, ainda mais porque quem sai desse conflito prejudicado é a Europa pela questão do gás. Mas você acha que então isso pode ser uma clara retaliação a Moscou por ter acolhido o Edward Snowden no território russo? Acredito que sim. E você tocou num ponto muito interessante, Bianca, que é a produção de gás. E isso é interessante que nós pensemos que o gás na Europa não é da mesma forma como o gás no Brasil. Lá é quase que uma questão de sobrevivência, né? Interessante para nós aqui falar de gás, que dá a impressão que é só para fazer comida ou para esquentar a água do banho. E na Europa, todos nós sabemos que é quase uma questão de sobrevivência, haja visto o inverno absolutamente rigoroso que eles têm. E essa questão energética, essa questão do gás e esse conflito, uma coisa que me chama muito a atenção é que a Rússia é uma potência justamente por ter gás e poder vendê-lo. Todavia nós sabemos que ela só pode vender porque alguém compra. E quem compra isso é a União Europeia. Vocês acham que isso é uma arma efetiva de barganho? Então, nessa questão da crise energética, a Ucrânia ela está inteiramente envolvida nessa questão acelerada para obter o domínio dos corredores energéticos da Eurásia nas últimas décadas em relação aos combustíveis fósseis. E é interessante também citar que semana passada foi realizado um encontro entre os principais líderes europeus em Bruxelas para discutir, entretanto, essa questão da crise energética. Tanto que a chanceler alemã falou várias vezes com Putin sobre as consequências das últimas ações na Crimeia. Tanto que a Rússia foi até excluída do G8. A Rússia não participa mais do G8 e agora todas as decisões da Rússia é por ela mesma. E como que você analisa essa saída, pelo menos essa suspensão, ainda que temporária, da Rússia do grupo das grandes potências mundiais? Eu acho que é imprescindível qualquer tema que a gente trate nessa questão, você fazer a comparação Estados Unidos e Rússia. Só voltando um pouquinho com a questão da matriz energética. Pois não? Os Estados Unidos ele tem um pensamento capitalista sobre todas as coisas.
Então talvez eles já estejam planejando uma solução caso a Rússia corte o gás para a Europa, para assim ter o aliado. Então acho que os Estados Unidos teriam uma solução para isso. Quanto à saída da Rússia do G8, eu acho que eles não teriam tanto problema com isso, até pela sua questão histórica. Eles estão acostumados com esse bloqueio. Então eu acho que eles conseguem se virar bem, embora a economia esteja quebrada, eles conseguem se reerguer com os poucos parceiros que têm. Sem voltar a uma União Soviética. O que eu acho complicado nessa questão dos Estados Unidos é porque eles estão afrontando a Rússia, mas quem está ali no meio dessa suposta crise, porque é uma crise energética, é a União Europeia, porque 28 países dependem do gás russo. A Rússia também depende da economia dela, porque 41% é da venda de gás para a Europa. E eu acho que quando os Estados Unidos falam que tem uma solução, ele tem que ter uma solução muito eficaz, porque senão vai ter uma crise na Europa de fome e as pessoas vão acabar morrendo de frio. Qual a solução que vocês veem? Qual os desdobramentos? Qual o fim disso? Como é que vocês acham que isso pode terminar? Quais são as possíveis saídas? Gostaria que vocês fossem um pouco breve, que nós estamos já com o tempo um pouquinho estourado. Duas palavras definem tudo isso: Guerra Fria. Tem pesquisadores falando que já entramos numa nova era da Guerra Fria. Você acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Na minha opinião, sim. É consenso? Eu acredito que não. Que não. Eu acho que essa parte se encerra na Crimeia, eu acho que deve ser assim. Os Estados Unidos aceitam a adesão da Crimeia à Rússia. Mas não é só os Estados Unidos que tem que aceitar, né? Porque isso fere um tratado internacional. Tudo bem, mas a gente sabe que os Estados Unidos é o que encabeça toda a parte da União Europeia também. Então os Estados Unidos e a União Europeia aceitam essa parte, põe um ponto final na questão Crimeia e a gente evita vários conflitos. Eu acho que assim seria uma boa solução viável. Então você acha que não existe possibilidade de uma Guerra Fria? Revival. Possibilidade Possibilidade existe, mas eu acho que vai ser mais sensato para todo mundo, que eles são grandes líderes, são inteligentes, sabem que isso não vai ser bom para ninguém. Galera, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. O nosso Ponto Cego vai chegando ao fim. Quero agradecer também a participação de todos vocês. Se vocês quiserem continuar debatendo este ou outro assunto, é só acessar o e-mail que está aqui embaixo. Eu vou ter o maior prazer de responder para vocês. Mandem também dúvidas, sugestões e o nosso próximo programa, quem sabe, não pode ser feito por você. Se você quiser participar conosco na bancada, inscreva-se também, teremos o maior prazer de recebê-los, assim como fizemos com esses 6 alunos do ensino médio que hoje deram o prazer de abrilhantar aqui o nosso programa. Quero agradecer demais a todos vocês, muito obrigado. Eu sou Érico Gléria e esse daqui foi o Ponto Cego.